Fala, mulher! Seja muito bem-vinda ao Café com Metas Podcast. E hoje, a minha convidada mais que especial, que já tentei marcar inúmeras vezes, mas a agenda dessa mulher é uma loucura, doutora Andréa Tedesco. Seja bem-vinda! Que Obrigada, honra. Aline, pelo convite. Sim, você tentou marcar um milhão de vezes. Mas eu não desisto Não, nunca. não, não. E eu queria muito, muito estar aqui, porque eu acho Sim. que esse momento que a gente tem de poder conversar um pouquinho sobre a nossa vida, sobre o que deu certo, o que não deu, para a gente poder ajudar as pessoas é essencial. Com Então, certeza. é uma das missões que a gente tem na vida, então a gente tem que estar aqui. Nossa, Eu obrigada. estou super feliz. Obrigada, viu? Obrigada mesmo, eu sei o quão desafiadora é a sua agenda, eu sei o quanto mil compromissos você tem, então você estar aqui eu valorizo muito, muito, muito e a gente vai extrair ao máximo desse podcast, porque nós, mulheres, queremos saber o quê? Como que ela chegou, onde ela chegou, ela tem os segredinhos que não são tão segredos, né, doutora? Claro que não, um Estão livro acessíveis aberto, a todo mundo. 100%. Então vamos começar. Primeiro eu quero saber como é que você chegou na odontologia. Como que foi esse começo, a sua formação? Desde pequena você queria? Como é que você escolheu? Nossa, essa pergunta é muito legal, porque eu nunca quis ser dentista, Aline. Jura? Juro, eu nunca quis ser dentista. Na verdade, eu não sabia o que eu queria ser. Meu pai tinha uma empresa de engenharia, e eu achava que eu ia ser engenheira, tipo, naturalmente. Uau. E aí, foi chegando perto da época do vestibular, eu falei, eu tenho que decidir. Pai, mãe, o que eu faço? Ah, não sei, minha filha, vê aí e tal. Eu falei, bom, quero fazer um teste vocacional. Aí legal. fui para o teste vocacional, cara, 2 meses, várias reuniões, vários não sei o quê, grupos e terapias individuais em grupo, nananã, e eu ia, já estava meio de saco cheio, continuei indo, e aí falei, tranquilo, vai valer a pena. No final, a pessoa vai me dizer o que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Aí chegou o grande dia, eu recebi um papel com umas 15 opções. Mentira. Cara, eu falei, não acredito Não me que eu vou ajudou em ter nada. que decidir. Eu vou ter que decidir. Fui para casa, pensei, bom, não tem nada que eu ame profundamente, não tenho sonho de ser nada, então vamos fazer o seguinte, eu vou trabalhar para o resto da minha vida. Como que eu quero trabalhar? Daí eu pensei assim, não quero ter chefe. Não dá para mim. Sempre você já tinha Já, isso. não, esquece. Olha. Não gostava que nem que meu pai mandasse em mim, que pagava minhas contas. Caramba. Eu falei, não quero ter chefe, quero ter o meu negócio. Beleza. Ter o meu negócio como? Não quero ficar andando na rua para um lado e para o outro, no calor. Ai, não quero, não dentro de quero. um lugar. Eu quero ter um espaço. Aí eu fui assim, bom, então eu quero ter um espaço, eu tenho que ter um escritório ou um consultório. Tá, então vou fazer direito. Ah, não, direito não. Odeio história, ficar decorando aquelas leis, e direito tem que ir para o fórum, tem que ir para não sei do que. Não quero, quero um consultório então. Tá, então vou ser médica. Aí me inscrevi para medicina. Fiz a prova. Entre fazer a prova e sair o resultado, eu decidi que eu não queria mais fazer medicina. Eu era míope. Essa história é muito engraçada. Eu era míope e eu usava lente. E eu não saía de casa de óculos de jeito nenhum. E eu detestava que incomodassem meu sono. E eu falei assim, cara, vão me acordar de madrugada com alguém morrendo. Médico, verdade. Até eu ter que botar lente e tal, acordar, escolher minha roupa. Morreu a criatura. Então, assim, não dá para eu ser médica, não vai rolar. Pai, não quero mais ser médica. Aí Você já tinha feito já a tinha prova? feito a prova. Ele, como assim? Eu falei, não quero. Eu quero ser dentista. Dentista acho que vai ser mais tranquilo. Mais suave. Doce ilusão, mas beleza. E aí fiz odontologia dessa forma. E, assim, fiquei completamente apaixonada na faculdade. incrível Me isso. encantou, me encontrei. Tipo assim, não consigo imaginar nada que pudesse ter me feito tão feliz quanto a odontologia. E uma coisa que eu acho muito interessante, pelo que eu vejo assim de você, que apesar de você ter se encaminhado para essa parte estética, você não coloca para baixo do tapete a odontologia. Não. A todo tempo você Sim. fala e faz ela presente na sua vida, na sua clínica, no instituto. Como é que foi migrar para essa área e essa sua, eu diria assim, essa sua intencionalidade em fazer isso ainda se manter vivo em você? Então, eu sempre trabalhei com odontologia estética. Então, eu fazia exclusivamente reabilitações estéticas de sorriso. Lente de contato, clareamento, porcelana, essas coisas. E aí, a harmonização facial começou a aparecer. E eu comecei a ficar interessada, sempre curti essas coisas mais voltadas para a estética, para cuidados pessoais e tudo.
E aí falei assim, bom, eu acho que eu quero fazer um curso para entender um pouquinho do que é e ver qual é. Já era professora, já tinha feito o meu mestrado, o meu doutorado, já dava aula. E resolvi entrar para um curso. E aí, cara, fiquei Caminho sem apaixonada, volta. assim, cara. Fiquei apaixonada. Eu falei, nossa, isso é muito legal. E eu queria fazer as coisas todas em mim. E eu queria fazer nos meus pacientes, eu queria fazer na minha família, eu comecei a viver aquilo assim numa intensidade muito forte. E como eu já era professora, meio que foi natural começar a ensinar também a harmonização. E quando você decide ensinar alguma coisa, você tem que saber muito. Sim, Você não pode é uma saber pouco. responsabilidade, né, doutora? Você tem que saber muito mesmo. E aí eu comecei a estudar cada vez mais. Mas, eu não sei se você sabe, e pela sua pergunta talvez não, eu ainda faço dentes. Eu lembro que você Demais. comentou comigo, eu falei, faço. não, ela não deve ter agenda para isso. Eu faço, Aline, eu faço. Toda entrevista que eu dou, as pessoas falam assim, mas você ainda faz? Você vai parar de fazer? E eu, de verdade, acho que eu não vou parar de fazer nunca, porque eu amo. Você gosta. Eu gosto, mas se eu fosse pensar no meu trabalho, é muito mais pesado. Você Entendi. trabalhar dentro da boca é mais cansativo, dói a coluna, dói a cervical, o olho. É um trabalho mais exaustivo. Entendi. A harmonização é mais tranquila, mas eu gosto. Mas então, você gosta, então você não tira, não consigo. elimina. Não consigo. Uau, que incrível. Não consigo. Mas essa jornada, quando você começou a entrar para a parte de harmonização, você já era consolidada no mercado, reconhecida como dentista, me corrija se eu estiver falando besteira, como a parte oral, assim, Sim, seria? intraoral, né, que a gente Intraoral. chama. E sim, já estava concursada, né? Meu sonho era ser professora da universidade que eu me formei, que foi a Universidade Federal do Rio. Passaram 15 anos sem concurso, fechado totalmente. Aí abriu uma única vaga. Eu já tinha o título, né? Era uma vaga para doutor. E eu me inscrevi e eu estudei como eu nunca estudei na minha vida. Não teve nenhum momento que eu estudei mais do que esse. E eu consegui passar na única vaga que tinha. E realizei o grande sonho que era de ser professora de lá. Uau. Hoje, infelizmente, eu não vou mais. Eu continuo com a minha matrícula, né? Mas eu tenho uma licença sem vencimentos porque a minha vida foi para um outro lado e eu não consigo mais assumir tudo isso. Então, eu ainda tenho um vínculo com a universidade, mas estou afastada. E é engraçado, né? Porque eu consigo, de uma forma muito fácil, virar as páginas da minha vida. Então, assim, aquilo que era o meu maior sonho, hoje não se enquadra direito no meu dia a dia e vida que segue e vamos ser felizes. E vamos lá, entendeu? Você se considera uma pessoa que está sempre procurando uma nova meta? Porque isso faz sentido, né? Você atingiu a meta de ser professora. Tá, e agora? Vou fazer o quê? Nossa, Aline, isso é engraçado porque você me fez lembrar agora de uma coisa. A gente até estava conversando aqui anteriormente. Dentro da harmonização, a harmonização é um mundo, né? É um mundo de procedimentos. Eu costumo dizer que poderia ser uma graduação. Você poderia ter uma faculdade, uma graduação de harmonização. É muita coisa para você aprender. E dentro desse mundo, o tratamento de pele não era uma das coisas que eu fazia. E eu sempre indicava. E eu comecei a me envolver muito nisso por conta da parte de estética regenerativa, que está muito em alta. De 2 anos para cá, isso cresceu muito. E hoje, o meu maior desafio é conhecer absolutamente tudo de pele. Porque, agora eu quero entender mais ainda sobre essa nova parte da harmonização que eu resolvi me envolver. E vou te falar, estou me saindo bem, tá? Já percebi. Olha. Agora, você falou um ponto que é muito interessante. Você ensina, você tem um instituto, você ensina outros dentistas. Só dentistas? Não. Biomédicos? Médicos. Médicos, uau. biomédicos, dentistas, alguns, acho que enfermeiros e farmacêuticos. Caramba. São todas as áreas que hoje são permitidas para fazer injetáveis, né? Legal. Sim. E uma vez que... Eu não sei se isso... você percebeu isso muito rápido, mas... Quando eu comecei a dar mentorias para negócios, para as mulheres, o Rogério ainda comentou comigo, cara, você está estudando muito mais. Porque vem aquilo que você falou da responsabilidade de ensinar o outro. Sim. Então, hoje eu estudo muito mais, eu leio muito mais, eu estou em mentorias para eu estar entendendo como é que funciona, para eu poder passar para as minhas alunas. E aí você está falando aqui que hoje você já é reconhecida, você já chegou no topo que muitos dentistas gostariam de chegar, muitos profissionais da área gostariam de chegar.
mas você agora está estudando pele. Então, qual que é a relação que você entende que mesmo você já sendo mestre, mesmo você já tendo doutorado, mesmo você já tendo uma bagagem muito grande, você ensinando e formando outras pessoas, você precisa se manter adquirindo conhecimento, aplicando a prática, vendo o que funciona. Como que você encara isso? Então, assim, eu acho que essa tua pergunta ela tem duas respostas muito distintas. A primeira delas eu poderia, no momento da minha vida que eu poderia não estudar tanto mais e continuar trilhando o meu caminho com o que eu já construí. E seria muito bom. E tem um outro lado, eu inventar mais coisa para aprender mais, para me dar mais trabalho. Mas, assim, eu sou movida a isso. Então, eu acho que vai muito da personalidade. Eu poderia ter uma vida mais tranquila. Meu marido fala muito assim, você precisa escolher mais as suas batalhas. Eu me envolvo em tudo quanto é batalha que aparece na minha frente, cara. Meu Deus, às vezes eu falo, para que eu inventei isso? Mas inventei e eu gosto. E recentemente eu fiz saiu um post de uma parte de um podcast que eu fiz esse ano, onde eu falo exatamente sobre isso, assim, cara, se eu acho que o negócio pode ser melhor, ele não está bom ainda. Assim, por que eu vou me contentar? Eu não me contento com o que está bom. Eu só me contento quando eu esgotei todas as possibilidades de melhorar. E aí, cara, é praticamente impossível você esgotar todas as possibilidades de melhorar. Então, a minha vida vai ser eternamente assim. Eu falo assim, ai, gente, eu tô doida para me aposentar, não sei o quê, mas todo mundo que me conhece fala assim, impossível, você nunca vai conseguir parar de trabalhar. E realmente eu não vou parar de trabalhar. Posso ter uma vida um pouco menos frenética, mas eu também não sei se eu quero isso, se isso vai me satisfazer, entendeu? Sim. Isso tem também a ver, acho, com momentos de vida, né? Falando assim, em momentos de vida, nessa trajetória toda, tem um casamento, tem um filho. E esse é o maior dilema, porque muitas mulheres perguntam para mim, eu tenho que escolher, ou eu sou mãe, ou eu sou profissional. Eu sou bem contra, e durante algum tempo eu usava uma palavra que eu não acho ela a correta para isso que a gente está falando aqui, que é equilíbrio. Porque o equilíbrio nada mais é do que você dividir em pedaços iguais. E é impossível você querer ter sucesso no profissional e, não, então eu vou dormir 8 horas, eu vou ficar tempo de qualidade com os meus filhos, eu vou dedicar... Você não consegue. Não dá. O que eu entendo é que você tem que fazer um contrabalanço. Então, eu vou dar uma acelerada aqui no meu profissional e aí vai ficar um pouco para trás aqui filhos, mas aí eu vou administrar dessa forma e daquela forma. Como é que você fez? Conte. Aline, assim, eu acho que eu não planejei nada. Foi acontecendo e foi dando certo. Mas não é fácil. Não é nada fácil. Aliás, é muito difícil a gente escolher o que vai ser mais importante para você naquele momento. E durante algum tempo que eu tive que construir a minha vida profissional, e eu queria muito ser uma boa profissional, obviamente eu tive que abrir mão de algumas coisas, né? E o meu filho, eu tenho um único filho, ele tem 14 anos, e eu sempre comento com as minhas amigas assim, cara, pode ser que um dia o Arthur dê pau, mas assim, até hoje eu tô achando que tá tudo muito tranquilo. O Arthur com 1 ano e meio, quando ele entrou para a escola, ele foi de van, era uma van cheia de cadeirinhas, eu nunca busquei o Arthur na escola. Um dia ele falou para mim, mamãe, quando que você vai ser a mãe representante? Eu falei, nunca. Não vou ser, não gosto, não tenho tempo, não combina comigo, não tem nada a ver, relaxa. Ele, tá bom. Nunca mais ele tocou no assunto. Então, assim, em alguns momentos ele levantava algumas bolas e eu cortava. E o Arthur hoje é um menino completamente independente. Quando ele começou a ir... Teve a época das festinhas, que ia o pai, a mãe e a criança, né? Jesus, era festinha toda hora. E aí chegou um momento que era aquela de você só deixar a criança na festa, né? Tô nessa fase. É tão bom, cara, é uma liberdade. Aí ele falou assim, eu falei, filho, você foi convidado para a primeira festinha que você vai sozinho. Aí ele, sério? Eu falei, Ele, tá, mamãe, então que horas você vai pedir meu Uber? Eu falei, não.
Isso ele devia ter 7 anos. Eu falei, não, você vai sozinha, a mamãe vai levar você na festa. Você só vai ficar na festa sozinho. Você não vai sair daqui de casa já de Uber sozinho. Ele, não. Eu falei, não. Ele, tá. Então, assim, ele sempre foi acostumado. Eu acho que tudo tem a ver com a forma como você cria, né? E a forma que você passa a informação, né? Você não... Olha, não tem drama. Eu vou te levar, ou você vai de van, ou, sabe? Você já chegava e já dava. Cara, a nossa vida é assim. E aí, ele nasceu assim, ele cresceu assim e ele vive assim. É óbvio que em alguns momentos a gente tem que dar opa, deixa eu dar uma segurada aqui, deixa eu ir ali. É o contrabalanço, né? Você ficar de olho para administrar. Mas você sabe que eu tenho, graças a Deus, um marido excepcional que me dá um suporte absurdo e que me ajuda demais nos momentos em que eu estou ausente. Mas ele também já esteve ausente. Sim. Então, são parceria, os momentos da vida, né? Cada hora um vai e dá o suporte que precisa. Mas eu sei, porque um passarinho me contou, que mesmo você viajando, mesmo de longe, você tira videogame. Eu tiro tudo. Você dá castigo, inclusive que Marquinhos é até o bonzinho da história. Com certeza. Não, o Marquinhos é o anjo da família. Como é que você administra isso de longe? Cara, Aline, eu sou ligada no 330, né? Na verdade. Então, eu gosto muito de planejar. Tudo na minha vida é planejado. Tudo. Cara, assim, tipo, tudo mesmo. Tipo, eu sou capaz de hoje planejar algo que vai acontecer no dia 20 de fevereiro de 2027. Eu sou capaz disso. E eu gosto, porque eu não gosto de surpresas. Eu gosto de dominar as coisas, controlar e gosto que tudo dê certo, então eu planejo. Então, eu saio de casa com tudo organizado. Então, eu sei, eu tô lá... Olha só, Aline, eu estava na Itália com meu pai agora, recentemente, que meu paizinho já está mais velho, e a gente combinou de viajar todo ano, eu e ele, para a gente se curtir um pouquinho. E aí, esse ano, ele pediu para ir à Itália. Eu tinha acabado de voltar da Itália com o Marquinhos e fui para a Itália. Mas são viagens diferentes. Sim. E aí, acordei com uma ligação do Arthur no meu telefone, perdida. E, assim, hoje em dia, com o WhatsApp, essas coisas, a gente raro liga. Aí eu tomei um susto, né? Aí eu peguei logo o telefone para ver. E aí tinha uma foto dele com dente lá dentro da boca. E eu, dentista, sei exatamente o que aconteceu. Trauma. E aí fiquei muito nervosa. Liguei. Eu estava há 4 horas à frente. Aí liguei, ninguém atendeu, ainda estavam acordando. Obviamente, fiquei tensa, porque não tinham as coisas não estavam bem explicadas, porque eles são capazes de mandar um negócio para me assustar e não explicar, né? Coisa bem de homem. E aí, beleza. Logo depois, eu consegui falar com a minha funcionária, que é quem acorda para botar o Arthur para a escola. Devia ser umas 5 horas da manhã no Rio. E aí ela falou assim, ele ontem caiu de bicicleta. Meu Deus. E machucou o dente, mas tá tudo bem, tá? Ele não tá com dor, tá tudo bem e tal. Eu falei, gente, não tá nada bem. O dente do moleque tá no céu da boca. Gente, olha só, vocês não têm ideia do que pode ter acontecido. Acorda o Arthur agora. Aí acordou, Arthur, que não sei o que, não sei o que. Bom, conclusão das coisas. Eu sou dentista, a gente tem um instituto com 1 milhão de dentistas lá dentro. O meu filho cai e a criatura do meu marido não liga para nenhum dentista. Por quê? Porque ele ligou para a única dentista que ele queria ouvir, que era eu. Eu estava dormindo já, porque eu estava horas na frente. E eu falei, cara, eu não acredito que vocês não pediram socorro para alguém. Conclusão, homem não faz nada sozinho sem a mulher. E aí eu, na Itália, 4 horas de diferença, consegui organizar com a pessoa que eu queria que atendesse, porque aí também é o seguinte, quem é o melhor que pode atender o meu filho? Legal. Liguei, falei, pedi, pinico, pelo amor de Deus, encaixa o Arthur. Arthur vai para a escola, ele tinha uma prova. Vai para a escola fazer a prova, acorde o seu pai e avisa que ele vai te buscar na escola logo depois da prova para te levar não sei para onde. Ou seja, tudo organizei toda a logística. Tudo, Aline, tudo lá do outro lado. E assim, aí quando estava tudo resolvido, o que eu fiz? Abri um vinho para beber com meu pai. Eu falei, agora vamos relaxar. Agora foi. Agora já foi essa parte. Agora sim, vamos lá. Você, uma carreira profissional brilhante, dedicada a isso. Você não estava viajando trabalho, tudo bem, mas muitas vezes isso acontece. Você está viajando trabalho e está resolvendo coisas da casa. Marquinhos é um cara excepcional como pai, como marido, que já te adianta muito, mas tem coisas que você tem que chegar para fazer. Você acredita que a mulher toma isso como se fosse uma sobrecarga? Porque tem coisas que é a mulher que vai, mete a mão e faz.
não tem jeito, assim. Porque o homem, normalmente, quando o homem trabalha fora, o homem está focado em Só no trabalhar trabalho, fora, só no pronto. trabalho. E aí, E você, e assim como várias outras mulheres, trabalham fora, mas estão com um radar aqui, né? Ah, ligou, não ligou? Vai, médico. Então, assim... Mas isso eu acho que é uma característica do X, né? A gente a tem mulher. 2, eles só têm 1. Então, assim, eles a são mulher. deficientes. Essa é a verdade. Eu costumo falar assim, A que eles gente- fazem muito bem uma única coisa. É. E nós temos essa capacidade de administrar. O que também a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado Porque a gente abraça o mundo. para não querer pegar a bola que não é nossa. Uhum. Então, eu até estava vendo um estudo esses dias que fala que o multitarefas, eu nem sabia disso, que o termo multitarefas, ele foi inventado, acho que em 1960, alguma coisa assim, quando os computadores eram multidesk, que eram várias funções, abriam várias janelas. Só que até o computador, mesmo ele abrindo várias janelas, ele faz uma tarefa Coisa de cada vez. E aí acabou que se criou a palavra ser uma pessoa multitarefas para pessoas que fazem muitas coisas ao mesmo tempo. Mas isso, tirando que nós não podemos deixar de ser mãe e esposa, além da nossa carreira profissional, acaba sendo uma cilada se nós não fizermos de forma inteligente. Porque senão você faz um monte de coisa. Por exemplo, você poderia estar a trabalho, prestes a entrar numa palestra e querer resolver um problema daqui, aí você não entra na palestra ou chega atrasada, não resolve direito aqui. Então, esse cuidado, essa gestão, porque para mim é gestão. Isso é uma administração que você tem que fazer. Sim. Na administração do seu tempo e aonde que eu vou colocar. Energia, você já errou algumas vezes nisso? Já, claro. Como que foi esse processo até você chegar nesse nível de... Não, eu arrumei e venho para cá. Mas eu não acerto ainda 100%. Na verdade, o que eu acho assim? Quanto mais tarefas a gente assume, mais ajuda a gente precisa. Sim. Né? Porque a gente não consegue fazer nada sozinho. Então, hoje eu tenho, obviamente, uma equipe de pessoas que me ajudam a gerir. Então, assim, a minha funcionária, ela dorme lá em casa de segunda a sexta. Não posso nem imaginar ter alguém que não durma. Não tem como. Eu tenho uma assistente pessoal que cuida da minha agenda do consultório, mas cuida também das minhas coisas. Então, ela vê passagem, ela vê hotel. Aí eu compro uma coisa na internet, não gostei, quero devolver, ela devolve. Então, assim, ela vai me ajudando a organizar isso. E, de novo, eu tenho Marquinhos. Então, assim, o Marquinhos hoje é uma peça fundamental na minha vida para me ajudar. Eu tenho que trazer Marquinhos para esse podcast, gente. Porque, assim, é muito legal, porque ele... Não foi, a gente começou a trabalhar junto, tem o que, uns 8 anos. Foi muito difícil no começo, foi muito difícil. Eu ouso dizer que se a gente desse um mole, a gente se separava. Uau. Porque foi muito difícil. E hoje nós somos grandes parceiros. E essa parceria de trabalho acabou aproximando demais a gente na vida pessoal. Incrível. Porque acaba que a gente cria uma dependência um do outro muito forte, de dividir os problemas do trabalho, os problemas de casa, de trabalhar junto, de tentar, e principalmente de ter o mesmo objetivo. Então, eu acho que assim, toda vez que eu estou no perrengue, eu peço ajuda para ele. E como ele é homem, né, não consegue fazer várias coisas, eu meio que falo, isso. Aí ele, você fica mandando? Eu falei, não, meu amor, eu não estou mandando, eu só estou organizando para as coisas darem certo. E a gente vai com jeitinho, fazendo tudo acontecer. E assim, eu acho que o homem inteligente é aquele que aceita que a gente consegue organizar as coisas. Exato. E se ele vai na mesma vibe, a única chance que tem é de dar certo. Exatamente. Agora, se começa a bater de frente, a chance é de dar errado, Você falou entendeu? uma coisa engraçada, assim, que é bem peculiar e que eu acho que falta ter clareza sobre, né? Que você falou assim, vocês têm a mesma visão, vocês querem ir para o mesmo lugar. Então, uma vez que vocês querem ir para o mesmo lugar, vocês podem até ter opiniões divergentes. Mas, se o objetivo é o único, você vai para cima. E a gente até estava conversando há pouco que quando eu entrei na empresa, na Tim Nogueira, eu tive muitos desafios. Porque um desautorizava o outro na frente de funcionário e a gente discordava. Não, acho que a gente tem que ir por esse caminho e ir por aquele. Era aquela confusão. Uma das coisas que fez a gente ter clareza era assim, tá, esquece tudo. Para onde que a gente quer chegar com a nossa empresa? Qual é o objetivo?
Ah, não, a gente quer crescer, quer estar em vários lugares. Então, partindo desse pressuposto, vamos ver como que a gente estrutura isso. E para a gente, o que foi libertador, e a gente tem até na mentoria, a gente dá aula juntos, porque eu tenho muitas alunas que têm empresa familiar ou empresa com marido é sócio. É o quê? É entender que cada um tem a sua parte. Sim. O que você é boa, você faz. O que ele é bom, ele faz. Ele pode até te consultar para algumas coisas, mas ele tem carta branca para algumas coisas, assim Com como certeza. você para sua área técnica. Com certeza. É um grande desafio você trabalhar com o cônjuge. Mas me falaram uma vez, um dia que eu achei uma das coisas mais bonitas que eu nem sabia a origem da palavra cônjuge. Você sabe? Não. Você sabe o jugo da vaca, aquela madeira que Sim. eles usam? Então, vão dois, né? E se um para, o outro não consegue andar quando está com aquela madeira assim no pescoço, né? Nossa. Se um anda, o outro tem que andar. Aham. Então, às vezes, eu vejo muitos casais, e é muito comum, e eu já passei nessa fase também, onde um quer andar e o outro quer ficar. E aí, o que acontece? Ninguém sai Não do lugar. vai, não adianta. E é onde começa a rolar atrito, é onde acontecem muitos divórcios. Sim, porque com certeza. é natural, você está vendo que o negócio não está dando certo, não está evoluindo. Então, essa visão vocês tinham desde o começo, ou isso foi uma construção? Não, foi uma construção, Aline, foi uma construção. Marquinhos trabalhava numa área completamente diferente, né? Marquinhos é engenheiro e eu sou dentista. Uhum. E ele sempre trabalhou em empresas, ele nunca foi um empresário. Uhum. Então, ele tinha lá uma vida construída profissional de uma forma completamente diferente da minha. Eu era autônoma. Porque você sempre foi empresária. Foi isso que eu quis desde o início. Uhum. E ele era exatamente o oposto, o que eu não queria. E ele trabalhava muito bem com isso. Só que, embora ele tenha formação em engenharia, ele sempre trabalhou na área comercial. Então, Marquinhos, ele tem uma visão, assim, comercial de tudo muito forte. Uhum. E aí, Aline, um belo dia, ele recebeu uma proposta de trabalho para fora do país. O Arthur era pequeno, eu dentista, eu acho que eu estava começando na harmonização, ou tinha querendo fazer meu primeiro curso, assim, muito no comecinho. E era uma proposta financeiramente muito favorável. E aí eu falei, vai lá, conversa lá. Daí ele foi, aí ele voltou e falou assim, olha, Dedé, eu vou ter que morar fora do país. Eu falei, não dá. Aí ele, não dá. Mas não sei o que. Aí a gente começou a pensar. Uhum. E aí eu falei assim, não, conversa lá, vê se não pode ir, voltar e não sei o quê, enfim. E aí ele conseguiu uma forma que ele ficava 3 semanas fora e 1 semana em casa. Nessa 1 semana em casa, o primeiro dia ele ficava dormindo, porque jet lag, cansado, não sei o quê, não. No segundo dia ele começava a pagar as contas que eu esqueci. A minha luz foi cortada. Olha, quando ele foi morar fora, Aline, minha luz foi... Era ele que fazia tudo, cara. E aí, assim, um dia eu tô no consultório atendendo, aí... doutora Andréia, a sua funcionária quer falar contigo. Não posso, tô com paciente. Quando eu tô com paciente, eu não gosto que me interrompa. Aí, daqui a pouco, volta ela. Ela disse que é urgente. Tá, dá licença. O que foi? A gente tá sem luz. Eu falei, vê se um negocinho assim, que tem ali atrás da geladeira, se não tá mole. É o disjuntor. Não tá, não. Aí eu falei assim, então faltou luz. Ela, não, ali do lado de fora tem luz. Eu falei, então interfone lá para baixo, vê o que aconteceu, pede uma ajuda. Aí daqui a pouco eu liguei, a nossa luz foi cortada por falta de pagamento. Eu falei, meu Deus, eu não paguei a conta de luz. Aí liguei pro Marquinhos, no México. Você não pagou a conta de luz? Aí que eu fingi que era ele o responsável. Uhum. Aí ele, como assim? Eu tô do outro lado, você não pagou a conta? Eu falei, não. Aí resolve, eu tô com um paciente na cadeira. Aí ele resolveu. Caraca. Aí passou mais um tempo, rematrícula do Arthur na escola. A senhora não pode fazer a rematrícula porque tem os boletos em aberto. Eu falei, meu Deus, eu não paguei a escola do Arthur. Marquinhos, a escola do Arthur. Caramba. Então, assim, até eu me acostumar com o dia a dia, Aline, foi uma loucura. Ele ficou tentando me controlar lá olha, não esquece, tem essas contas para pagar, não sei do que. Mas não só no dia a dia da gestão da casa, mas eu acredito que até a sua administração com o teu filho, né? Porque isso já tinha o Arthur. Já tinha o Arthur pequeno, 3 anos. Graças a Deus eu tinha uma babá que era assim um anjo, a Belinha. E a Belinha me ajudava demais com o tutor. E eu não tinha a vida que eu tenho hoje. Uhum. Tá? Eu já tinha uma vida de trabalho intensa, mas nem comparando com o que eu tenho hoje. Uhum. Essa vida louca que eu tenho hoje foi ele que fez, tá? Ele que é o culpado. Uhum. E aí, ele ficava 3 semanas fora, 1 semana no Brasil e tal. E assim foi durante 2 anos e pouco. Caraca.
E aí, durante esse tempo, muitas coisas começaram a acontecer na minha vida da harmonização. A harmonização começou a crescer absurdamente. E, de novo, como eu já era professora de dente, automaticamente eu comecei a ser professora de harmonização. Então esse processo foi bem no Foi começo, rápido, meio não, que foi junto. imediato, Aline, foi Você quase virou que imediato. especialista e já ensinava, virou Mais ou especialista e menos já isso. ensinava. Uau! E aí, que tinham muito era assim, quase ninguém dava aula de harmonização, era pouco, era escasso. E também, assim, vou te falar que eu não fiz um curso ou vários cursos que me deram o conhecimento todo que eu tenho hoje. Eu fui autodidata, a gente não tinha cursos Hoje tem muitas preparatórios. opções, né? Pô, se eu pudesse ter feito o curso que eu dou hoje em dia, Sim. que a nossa especialização muito completa, teria sido muito mais fácil para mim. Mas não, eu tive que correr muito atrás do aprendizado. E isso, o Arthur crescendo, o Marquinhos morando fora, eu estudando, trabalhando, atendendo meus pacientes, já começando a dar alguns cursinhos, porque eu não paro. E o meu WhatsApp bombando de convite, de proposta, de oportunidade. E eu nem abria mais, porque tu tá atendendo paciente, aí tu tem que sair correndo para ir para casa para resolver as coisas do Arthur e não sei do que. E eu falei assim, eu não quero nem abrir isso aqui, porque eu já sei que é alguma coisa me convidando para algum lugar e eu não quero ir. E aí, um dia, o Marquinhos estava lá em casa e o Marquinhos começou a ficar um pouco mais depressivo, porque morando longe, mais triste, querendo voltar para casa. E daí, uma vez dessa que ele estava lá, eu sentei com ele e falei assim, cara, fica aqui, não volta mais. Não vai mais embora. A gente está se afastando, o Arthur está crescendo, você está perdendo, cara, um monte de coisa legal que está acontecendo com o Tutu. Pô, fica aqui, cara, você não está feliz lá, eu não estou feliz aqui, com você longe. Você sentia falta? Lógico, sentia falta sim, mas o que você sentia mais falta eu dele? sentia falta de sair para jantar, tomar um vinho. É isso que eu ia falar, da companhia. Nossa, que legal. Tanto que eu vou te falar, foi a época que eu fiquei mais sarada na vida. Porque eu ficava só, não bebia. Trabalho, não treino. bebia, só treinava, não saía de noite, dormia todas as horas de sono. Você acredita que, de uma certa forma, isso contribuiu para você focar ainda mais no trabalho? Nossa, muito, Bom, meu marido muito. tá lá, aqui, agora é cara, faca assim, na caveira. eu não tinha muita diversão. Não tinha distração, exatamente. Daí ele virou e falou assim, você tá falando sério? Mas como assim? Eu falei, pede demissão. Aí ele, você tá louca? Eu falei, não, pede demissão. Aí ele, como assim? Eu vou ficar desempregado? Eu falei, não, vem trabalhar na harmonização. Aí ele, como assim? Eu não sei fazer botox. Aí eu falei assim, não, a gente vai dar um jeito, cara. A gente tem um monte de coisa acontecendo. Aí eu peguei meu WhatsApp e mostrei para ele. Falei assim, olha quanto de mensagem que eu não respondo. Tem muita coisa. Aí eu precisando de ajuda, né? Eu lembro que eu fazia assim com a minha mão e falava assim, Marquinhos, as coisas estão escorrendo, as oportunidades no meio dos meus dedos. E eu não estou conseguindo dar conta, eu não estou conseguindo pegar. E eu acho que tem um mundo aí na frente para a gente crescer juntos. Eu fui corajosa, né? Porque, assim, podia não ter dado certo. Sim. Em algum momento deu medo? Quando você pediu para ele vir com você? Não, podia não ter dado certo, mas eu sabia que ia dar. Você sabia? Sabia, Aline. Não tinha como dar errado. Eu acho que a maturidade vai fazendo com que a gente entenda o que vai dar certo e o que vai dar errado. Porque, assim, tem coisas que eu começo a... Tem coisas que são repetitivas, você já sente o cheiro, né? Assim, eu estava vendo que tinha... Eu tenho uma história de... Eu tenho uma história muito consolidada dentro da odontologia, tá? Então, por exemplo, os dentistas, eu chamo de dentista raiz, né? Aqueles que trabalham exclusivamente com a intraoral, que não vieram para a parte de harmonização, eu sou muito conhecida nesse meio. E porque trabalhei durante muito tempo com essa galera e fiz um trabalho legal. Então, eu acho que isso me deu isso me fortaleceu muito o meu nome em eu acreditar e entender o que poderia dar certo. Enfim, ele pediu demissão. E aí ele virou e falou assim, então eu não volto mais para lá. Eu falei assim, não, você volta lá, cara, conversa com a galera, vai lá, pelo amor de Deus, não abandona geral, Sim. assim. Vai lá, resolve tuas coisas e agora a gente vai ver o que a gente vai fazer. Daí passaram-se uns 2 meses, assim, mais ou menos, e eu tinha uma especialização, uma pós-graduação, que eu alugava um espaço em Botafogo, e era um espaço que não era do jeito que eu gostaria, e longe demais de onde a gente mora. E aí eu falei assim, vamos montar a nossa escola, vamos montar um instituto. E aí eles, sério? Eu falei, sério. E ele começou, engenheiro, né? Adora uma obra. Começou a ver lugar, achou um lugar pertinho da nossa casa. Aí falou assim, vamos embora? Vamos.
E aí ele começou a obra, a gente começou a construir, começou com pequenininho, depois a gente pegou a sala da frente, depois pegou lá em cima, agora a gente É um espaço então, assim, incrível. Eu tive a muito oportunidade legal. de visitar. Vocês não são reconhecidos como graduação? Não tem graduação de harmonização, a gente só tem pós-graduação. Mas tá um passo para ser, né? Então, eu acho que não vai existir nunca. Sério? Por quê? Porque aí é uma questão talvez mais política, né? Vamos pensar assim, a harmonização facial é um nome, na verdade o nome certo é harmonização orofacial. E esse nome, esse título, ele é exclusivo do dentista. Só entendi. a odontologia reconheceu, o Conselho Federal de Odontologia reconheceu a harmonização orofacial como uma especialidade do dentista. Tá. Então, o dentista ele pode ser endodontista, que é o que faz canal, ele pode ser ortodontista, que é o que faz aparelho, ele pode ser o harmonizador, que é o que faz a harmonização. É uma especialização da odontologia. Da odontologia. Então, o nome é usado por todo mundo, mas eu não posso, por exemplo, se eu receber um aluno, um médico, para fazer o curso de especialização comigo, que é reconhecido pelo MEC. Ele pode fazer o meu curso, mas ele não pode ter o título de especialista em harmonização. Ele pode ter um título de especialista em alguma coisa que o conselho dele permite. Entendeu? E aí tem toda essa parte burocrática que aí eu já não me meto, que é o Marquinhos que resolve, entendeu? E então a gente tem como a gente gerenciar tudo isso dessa forma, mas voltando, ele montou a estrutura e a gente passou a sediar a nossa pós-graduação ali. E foi quando tudo começou. Então, a gente começou só com a nossa pós-graduação. E eu atendia meus pacientes... eu tinha uma clínica na Zona Sul, no Leblon, de muitos anos. Então, eu atendia meus pacientes particulares no Leblon e atendia na Barra. E aí, quando o Instituto ficou pronto, eu alugava um espaço na Barra e aí fui trabalhar no Instituto. E assim fiquei atendendo meus pacientes no Instituto e no Leblon durante muitos anos. Passou a pandemia, depois da pandemia mais 1 ou 2 anos, até que aí a vida foi começando a ficar cada vez mais louca. E aí eu fechei a minha clínica na Zona Sul, depois de 20 e poucos anos. Chorei. Mas eu não estava mais conseguindo ir. Sim. Tem coisas que eu acredito que a gente tem que largar para outras andarem. Vira a página, né? Foi exatamente o que eu falei. Vira a página e vida que segue. Aquilo era tudo de mais importante na minha vida era aquela minha clínica no Leblon. Foi o que eu construí, minha clientela toda, onde eu trabalhava, épocas da minha vida que eu trabalhei 5 dias por semana ali. E aí eu entendi que não tinha... Nesse momento, Aline, tinha meses que eu ia, cara, em um mês, talvez 3 dias no Leblon. Caramba. Aí o custo estava cada vez mais alto. Sim. O custo no Leblon eram 2 salas. Era alto para eu não conseguir atender, porque eu estava em outros lugares trabalhando, dando aula, congresso para caramba, porque, aí, de novo, como eu tenho uma formação de magistério, eu dava muita palestra, e não dava palestra na parte de dente. Automaticamente passei a dar palestras na parte de harmonização. Então, você acaba se envolvendo em muitos projetos. O que você acha que foi o seu maior desafio nessa jornada? Que você fala assim, caramba, isso foi difícil. Eu passei, mas para mim isso... Por pouco, eu não fico para trás. Cara, eu acho que o mais difícil mesmo nesse processo todo foi eu e o Marquinhos, a gente se entender no trabalho. Uau! E que hoje, graças a Deus, a gente se entende 100%, mas foi muito difícil. Eu acho assim, é muito legal você poder contar com o seu parceiro de vida no seu trabalho. Porque acaba que une demais, mas não é fácil. E talvez uma das coisas que tenham sido mais difíceis foi porque o Marquinhos não conhecia a Andréia dentista, a Andréia profissional. Ele achava que eu acordava, ia trabalhar, atendia meus pacientes e voltava para casa. E simples assim. E não era assim. E aí teve o caso, né, que foi o que deu o start para ele, que ele falou assim, realmente eu vou investir nela. Foi quando a gente estava na Disney, eu te contei. A gente estava na Disney, passeando, na verdade, assim, ele morando fora, e aí eu peguei o Arthur, a gente viajou para encontrar com ele, e daí a gente foi à Disney, que ele trabalhava pela América Latina. E aí no parque alguém, Andréia Tedesco. Aí eu olhei, aí ele, você conhece? Eu falei, não conheço. Aí ela, eu te sigo, eu quero tirar uma foto com você, eu sou sua fã, não sei o quê. Aí ele olhou e falou assim, como assim? Peraí. Aí eu falei, tá, tudo bem. Aí tirei uma foto, e aí ele veio assim, que é isso? Eu falei, cara, acontece. Isso que eu tô tentando te falar. Você assim, mais ou menos isso, né? De vez em quando acontece isso. Aí, de vez em quando acontecia isso. Hoje,
já é outra pegada. Daí ele virou e falou assim, tô achando que você dá um bom case. Eu falei, um case, garota, eu sou um case agora. E aí ele falou assim, cara, vamos trabalhar junto. E aí a gente começou. Só que aí quando a gente começou, que aí vem o grande desafio, né, que você perguntou, ele começou a entender muito da Andréia no trabalho, e ele começou a ver a turbulência toda que era, entendeu? E aí eu acho que ele ficou um pouco assustado no começo. E sempre tem aquele negócio assim, tipo, sabe quando dois irmãos ficam tentando disputar a mesma coisa? Então, no começo, talvez a gente tenha passado por essa fase, sabe? De ele querer um espaço dele e meio que misturar, porque mistura. Não, e ele queria mandar ou comandar algo que ele não conhecia. Exatamente. Porque era a minha área que ele estava entrando. E eu tentava explicar para ele que não era pela direita, era pela esquerda. E não, porque é pela direita, aí vem toda aquela parte do homem, de tudo. Então, foi muito difícil de gerenciar isso. Foi muito difícil de eu entender que eu tinha que aceitar isso e ele entender que ele tinha que aceitar outra coisa. Então, assim, foi um tempo, tá? Talvez aí uns 2 anos para a gente ir se acostumando. E uma das coisas que eu acho que foi importante foi dividir tarefas, funções e quem é que realmente manda nisso e naquilo, entendeu? Porque aí a gente acaba para de brigar. Cada um na sua especialidade. Sim. Né? Esse processo aconteceu muito comigo com o Rogério, como eu estava te falando. Ele, especialista de luta, e eu da parte de administração. Então, quando ele vinha querer mudar algum processo da administração, da gestão, eu tenho que ouvir, porque ele está na ponta, né? Ele está no ensino, na metodologia. Mas aí ele querer vir mudar, eu falava, não é assim, não é. A gente eu acho que foi até mais que 2 anos que a gente passou desse jeito. E eu acredito que é um desafio de todas as mulheres que têm um marido como sócio. Tem muitas que não chegam, doutora, nesse processo de passar para a próxima fase. E ficam nessa, onde é intragável e muitos casamentos se acabam. Tem que abrir mão, né, Aline? Exatamente. Assim, você tem que ser inteligente. E a mulher, ela é muito inteligente. Então, eu acho que é a mulher que tem que conseguir virar esse jogo. Porque é ela que é a... Não tem jeito, né? Porque eu acho o homem mais bruto. O homem não tem essa... Não entende de uma forma mais simples. Eu acredito que a gente, quando a gente está num debate com um sócio, né, que é o marido... Tem também, assim, tem o viril deles. Você tem que tomar cuidado, como você falou, assim, não, eu não estou controlando, é que assim é melhor. Porque se você vai bater de frente, e eu já fiz isso algumas vezes, era cessar fogo. É difícil, cara. Sabe, assim, o negócio começava a esquentar, um falava mais alto, outro falava mais alto, até eu entender que não era esse o caminho, que bem pelo contrário, eu acho que quanto mais bate de frente, pior fica. Porque aí chegava em casa, um não queria nem olhar na cara do outro. Ou seja, você está acabando com o casamento por causa do trabalho. Com certeza. Na verdade, a mulher inteligente, pior é que ele vai ouvir isso, né? A mulher inteligente é aquela que faz ele acreditar que é ele que está mandando. Quando, na verdade, ele está fazendo o que ela falou que tem que fazer, porque ela sabe que assim vai dar certo. Você sabe que uma vez o meu sogro, a gente estava lá na fazenda no final de ano, e aí meu sogro pegou e falou assim para o Rogério, o irmão dele, olha, quando a sua mulher te pedir alguma coisa, faça. Sabe por quê? Porque vai dar certo. Porque se você não fizer, ela vai mover o mundo fundo e no fim você vai ter que fazer. Só que o desgaste que você vai ter, então faz logo. Olha que homem inteligente. Falei, meu sogro, que inteligência. E a verdade é que a mulher ela tem essa perspicácia de querer algo e de ir atrás, né? De não, faz, vai. Então, eu acho que cabe muito a nós, né, do que está na nossa ossada, é entender que tem jeito para passar a mensagem. Porque se a gente vai igual criança batendo o pé, normalmente isso não é o melhor caminho. Com certeza. Porque ele quer defender o lado que ele é o homem da casa, que ele sabe o que está fazendo. Nenhum homem quer ser tirado para banana. Lógico. Né? Então, onde já se viu ela mandando em mim? Cara, mas então, essa que é a questão que tipo, chega a beirar o ridículo, assim, o homem achar que ele é um banana porque ele está fazendo o que a mulher está orientando. Exatamente. Então, assim, porque você está mandando tudo. Não, eu só estou ajudando a fazer o negócio dar certo. Porque, assim, porque eu já parei, eu já pensei, eu já planejei para que tudo dê certo. Pô, faz, cara, porque vai dar. E, assim, graças a Deus, hoje a gente tem um relacionamento tão amigável nisso que ele não espera eu dizer. Ele já me pergunta, Dedé, o que eu faço aqui? Tananã.
E muitas vezes a gente está com algum problema em alguma que a gente meio que virou um polvo, né? Que a gente tem vários negócios voltados para isso, para resolver. E eu falo, Marquinhos, resolve não sei o que está acontecendo, não sei aonde. E eu ignoro aquilo da minha porque vida. sabe que... Acabei, é a parte Mas isso dele. tem a ver com a confiança. Então, claro, eu sei que ele vai resolver. Você sabe que ele vai resolver. E é uma coisa que também não adianta eu tentar resolver. É dele, é da parte dele. E agora a gente está voltando mais para o digital, entrando mais nisso, e ele está controlando, comandando isso 100%. E aí agora eu falei para ele assim, agora eu quero que você me apresente o projeto para eu poder dar minha opinião em como que a gente vai conduzir as coisas. Mas eu deixei tudo na mão dele, porque ele é o comercial, ele que é o empresário, ele que entende disso, não sou eu. Eu tenho que ficar ali, enfiando botox na testa dos outros. Você tem que saber não de dá. produto, das técnicas novas, né? Aí, por exemplo, vem uma empresa. A gente queria fazer uma parceria com o Instituto, queria que vocês pudessem, usassem os nossos produtos, apresentassem para os alunos. Porque, na verdade, assim, quando você acaba sendo uma escola referência, que é o que nós somos, graças a Deus, e há muito investimento, o que o professor fala, o aluno leva. Entende? Então, assim, se eu falar, olha, usa esse produto que ele é bom, a chance do aluno usar e comprar é muito grande. Então, as empresas acabam querendo fazer parceria com a gente. E aí o Marquinhos vem e fala assim, olha, a empresa tal quer fazer uma parceria com a gente. E aí, o que você acha? Calma, quero conhecer os produtos. A gente tem o produto A, B e C. Não. O que é o produto, para que ele serve, qual que é a composição, eu vou usar o produto, daqui a alguns meses eu posso te dizer se eu vou querer ou não fazer o negócio. Mas isso é importante, né? Porque hoje Aí em ele dia deixa não comigo. é bem assim. Aí eu viro assim, Marquinhos, ok, gostei, faz todo sentido, Aí ele agora é segue a contigo. parte contratual, Vai lá a falar com parceria, eles. É tudo. isso aí. E aí a gente Mas consegue... isso também tem a ver com ética, né, doutora? Com certeza. Vamos lá, a parte de harmonização facial cresceu muito. Hoje em dia a gente vê até franquias né, essa questão de botox e tudo mais. Qual que é? Isso até é importante para as mulheres que buscam os tratamentos. Como escolher o profissional? Porque, assim como toda área, tem gente boa e tem gente ruim. Tem. A gente está falando aqui de produto e o que me fez fazer essa pergunta para você é que qualquer outra empresária poderia dizer, cara, você vai me pagar para eu botar o produto aqui? Claro, manda ver, mesmo que o produto não seja bom. Eu estou ganho o produto, na verdade, dinheiro, na cabeça do Marquinhos, as coisas poderiam funcionar assim, porque ele ele é o tem essa financeiro visão do negócio, ele é empresário. E aí, nessas horas, a gente meio que bate um pouquinho, mas ele hoje já entende. Assim, não, deixa... Sabe por quê, Aline? Porque se entra um produto ruim e dá errado, o nosso negócio vai para baixo. Então, assim, eu preciso continuar mantendo o nível de qualidade. E aí, assim, escolher um bom profissional... Hoje, com a mídia social, está praticamente impossível, né? Porque as pessoas mostram coisas que não existem. Então, é muito difícil. O que eu acho? Assim, você vai olhar, por exemplo, um Instagram hoje, que é talvez a maior ferramenta que a gente tem de comunicação. Você vai olhar um Instagram, aí você vai ver um monte de caso de antes e de depois. Você que não é o pode. Que seduz? Mas, então, ele não pode. Entendeu, Aline? Porque a manipulação de imagem hoje, ela é muito fácil de fazer. Eu posso, olha só, não estou falando de Photoshop. Eu posso tirar uma foto sua agora e tirar outra foto imediatamente depois, mexendo só no zoom do meu celular e fazer um antes e depois de harmonização e postar, sem ter tocado no seu rosto, e sem mexer com Photoshop, sem inteligência artificial, sem nada, só a forma como eu fotografo. Então, hoje é muito fácil você mascarar os seus resultados. Então, eu não acho que as pessoas deveriam, infelizmente, eu não acho que elas deveriam escolher não pelo antes e depois. Eu acho que ela precisa investigar um pouquinho mais a história da vida daquele profissional. Qual é a formação? Não digo nem quantos anos tem, porque muitas pessoas já estão há muitos anos e são ruins, e outras estão há pouco e são boas. Mas tenta conhecer um pouquinho mais a história do profissional, entendeu? Para poder saber se vale a pena ou não você entregar o seu rosto
para ele. E é o rosto. Exatamente. É o tipo de coisa que... E a gente tem visto vários casos, assim, de parar em hospital, de dar algum tipo de reação. Sim. Porque antigamente eu lembro que as pessoas falavam, não, mas um botox, por exemplo, se der errado, dali 6 meses, sai. Mas eu já vi alguns casos que deu inchaço, que deu edemas, assim, e é preocupante É porque, na verdade, o que eu percebo? Que muitos profissionais injetores acabam fazendo os procedimentos sem ter tanto domínio. Por quê? Porque existem muitos cursos. Então, vamos lá. O que acontece? Um aluno senta para fazer um curso meu, ele sai dali, no dia seguinte ele virou professor, ele anuncia no Instagram dele que ele dá aula. Então, infelizmente... Ou seja, e não aí, teve a prática. Não tem prática, não tem conhecimento, não tem Caramba, domínio. mas está mexendo com a área da saúde, eu acho muito mais tenso. Sabe isso por é quê? muito Isso comum que você falou? ali, né? Eu dou mentoria para mulheres empresárias e eu tanto desenvolvo a parte delas de vida pessoal, de conciliar, porque eu vivi esse processo durante anos com os meus 2 bebês, que agora já estão maiorzinhos, mas foi bem quando eu estava como CEO. Sou formada em administração de empresas, mas não só o canudo. Eu sou formada e peguei 12 anos de barriga no balcão. Eu sei demitir, admitir, contratar, fazer processo de recrutamento e seleção, treinamento, processo. Então, eu vivi o processo, e não só na nossa unidade, na nossa empresa, como nas franquias. Sim. Fazendo implantação de franquias e tudo mais. E aí, às vezes, eu vejo... Teve uma vez uma amiga minha que falou, eu vou dar uma palestra, eu vou estar falando sobre recrutamento e seleção, você me dá umas dicas. Tal. Ela nunca teve funcionário. Então... Eu falei, caraca! Como que ela vai se expor? Como ela vai falar? E tem muitas pessoas que falam, você precisa ter um negócio para falar sobre o negócio. Não necessariamente. Eu tenho um consultor técnico, ele hoje em dia é nosso franqueado, o Warner, ele trabalhou muitos anos com a gente, ou seja, o negócio não era dele, mas ele era meu braço direito e fazia tudo comigo, ou seja, ele sabia. Ele viu a prática, o que os meus olhos viram, o que eu treinei, ele estava junto comigo. Então, ele tem condições de orientar e de dar treinamentos para outras pessoas. Salvo isso, um papel de um consultor, ou você tem que ter tido um negócio, ou você ter prestado essa consultoria, porque aí você já viu vários casos acontecerem. Com certeza. E aí, o que a gente vê com a internet, que eu acho a internet muito positiva, de você alcançar mais pessoas, de você poder atender pessoas, que nem você falou que vocês estão firmes agora no online, poder atender pessoas de outros países, Sim. de outros estados, né? A distância já não impede mais. Mas, minimamente, aquela pessoa tem que saber fazer. Mas e aí, agora você me trouxe isso que eu não podia imaginar, que a pessoa faz um dia um curso com você e no outro dia ela está ensinando. Não, ela não está operando, ela não está botando botox no outro dia, que já é um processo. Sim. Ela acabou de aprender, ela vai pegar o quê? Paciente modelo, vai começar a testar, porque aí agora é a prática. Mas ela as pessoas são muito corajosas, Aline. E infelizmente, assim, virou uma profissão. Eu sou o professor de harmonização, sabe? Isso virou uma nova forma de ganhar dinheiro. Não tem problema ser uma profissão desde que a pessoa Mas assim, você tem que ser professor, É. entendeu? Assim, você tem que, primeiro, você... Ainda digo mais, não basta só saber, você tem que saber ensinar. Saber ensinar. O magistério é uma profissão. Eu já tive na faculdade professores que eram PhD, não sei o quê, e que eram péssimos na aula, que a gente não conseguia pegar. Sim. Então, assim, existe a didática do ensinar, a forma mais fácil para o teu aluno aprender, para ele evitar erros. Cara, é muito difícil. E por isso acontecem tantas intercorrências. Primeiro, assim, a quantidade grande de problemas também tem relação com o aumento expressivo de pessoas fazendo procedimentos. Antes da harmonização, os procedimentos de estética facial eram restritos a uma classe de um nível mais alto. As pessoas precisavam ter um poder aquisitivo alto para fazer um botox e para fazer um preenchimento. Hoje, graças a Deus, qualquer pessoa tem acesso ao procedimento de estética. Mas eu acho estética, nada a ver, a pessoa tem que se preocupar com o espírito, com a saúde. Quem disse isso? Organização Mundial de Saúde. Aline, isso mexe com a estima, a autoestima da pessoa. Amor, se você olhar qual é a definição de saúde pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela fala sobre o bem-estar físico e psíquico. Então, você estar bem com você mesmo é sinal de saúde. Então, você vê, assim, a gente trabalha com as mulheres e assim, é muito gratificante quando uma mulher chega deprimida, porque está mal, o marido, a vida, a família, eu não sei o quê, nananã. E, cara, ela faz um procedimento, ela se olha no espelho, ela se sente mais bonita e ela fica radiante, assim, é alucinante trabalhar com isso. É muito, a gente chora o tempo inteiro lá no Instituto, toda hora.
E já pegamos muitas mulheres vítimas de violência doméstica, com cicatrizes, com paralisias faciais por ter apanhado. E aí a gente trabalha toda a parte de equilíbrio dessa face para a mulher poder se sentir... Nossa, é muito bom, é muito bom. E... Nem lembro o que eu estava falando, a gente entra por isso, porque eu vou me envolvendo. A gente estava falando dessa questão dos profissionais, que aprendem exatamente. E já saem ensinando outros. Exatamente. Sem nem ter horas de perícia. Então, assim, você precisa saber fazer, saber ensinar, para você efetivamente ter um resultado. E aí, o que eu indico para as pessoas? Não olhem só o antes e depois. Entende um pouquinho mais a história e a trajetória daquele profissional. Vai lá e conversa, vê se faz sentido. Aquela pessoa que chega para você, aquele profissional que chega para você e fala assim, vamos acontecer, porque vai ficar tudo lindo, tudo maravilhoso. Não esquece. Sabe por quê, Aline? A gente vai envelhecendo e alguns sinais da nossa idade, eles não vão ser apagados. E aí, a busca louca de ter aquela cara toda esticada, sem se mexer, do jeito ou toda cheia de colágeno, do jeito que você tinha quando tinha 20 anos de idade, 15 anos, isso não vai acontecer. E ninguém pode te prometer isso. Porque se estiver te prometendo, não está sendo verdadeiro. Então, eu gosto muito de trabalhar e ensinar para os meus alunos e falar com os pacientes, que é uma construção. Então, muitas vezes eu viro para o paciente e falo assim, doutor, eu vim aqui pela primeira vez, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, me incomoda essa ruga, me incomoda o bigode chinês, todo mundo tem mania de bigode chinês. Me incomoda o bigode chinês, as rugas, né? E aí eu faço um planejamento e viro e falo assim, me dá 1 ano para você ficar melhor. Cara, a pessoa... É como se fosse um balde de água fria. Porque ela achou que ia sair dali já. Milagre. Isso quando não leva a foto de um artista. Exato. E fala, eu queria ficar assim. Ou a foto dela mesma quando tinha... Ou novinha. 9 meses ainda, nem engatinhando. Eu quero ficar com essa bumbum. Então, eu falo, me dá assim, você está envelhecendo aí, Aline. Hoje a gente dorme. Amanhã, quando você acordar, abrir seus olhos e der bom dia, você está mais velha. Um dia. No dia seguinte, mais um dia. Então, assim, e se Deus quiser assim por muitos anos? Porque todo dia a gente envelhece um pouquinho. E o processo de envelhecimento, ele começa com 25 anos. Uau! E na mulher, ele começa a ficar um pouco mais forte com 35. Que é quando ela começa a ter alterações de estrogênio. Estrogênio é um hormônio muito importante para a mulher, muito importante. Então, a partir de 35, o processo do envelhecimento fica mais acelerado e quando a mulher entra na menopausa, aí, minha filha, ladeira abaixo geral. Então, ou você... começa já antes? Não é lutar contra, porque não tem como lutar contra. Pode-se dizer que é um tipo de prevenção? Também não acho que você consegue, porque prevenir é fazer com que algo não aconteça. Isso não vai acontecer. Não tem como. Eu gosto da palavra gerenciar. Gerenciar. Eu vou gerenciar o meu envelhecimento. Eu não preciso ser velha e parecer velha ou estar velha. Eu posso ser velha, eu posso ter 50, 60, 70 anos, mas bem, para aquele momento da minha vida. Então, eu penso assim, se em um determinado momento meu corpo já não produz mais os hormônios que eu produzia, que eram essenciais para sustentar a minha vida, eu tenho que repor. Se o meu organismo precisa de algumas vitaminas, porque ele mesmo sozinho já não tem mais, ou minha alimentação, ou meu estilo de vida, eu tenho que repor. Então, ou você dá para o seu organismo aquilo que ele precisa, ou você vai envelhecer dia após dia, porque num processo, é a lei natural. Porque vai acontecer. Então, hoje eu tomo um monte de cápsulas. Você também toma as suas. Não, inclusive, quando eu fui lá, ela falou, você não toma vitamina C? Eu falei, não. Ela não tem que tomar para o colágeno. Com certeza. Desde o dia que eu fui lá, eu tomo a vitamina C, ela é importantíssima para a formação da cadeia do colágeno. Então, assim, são várias coisinhas que a gente precisa para poder o negócio dar certo. Sim. Então, a gente vai suplementar a vitamina C, a gente vai suplementar antioxidantes. O que são os antioxidantes? Então, já ouviu falar dos radicais livres, né? Está envelhecendo, está formando radicais livres. Quem fuma,
quem bebe, quem pega muito sol, quem dorme pouco, quem tem uma vida estressante. Tipo, não tem como tu não ter algum desses. Não dá, não rola. Você deu um verdinho aí. Não dá. Pode dar check aqui no estresse, no não dormir bem, beber a quantidade de água que a gente precisa beber. Então, assim, a vida da gente, cara, assim, não tem como. Não dá então, para ser o equilíbrio que eu falei. Não dá para ficar tudo bonitinho. Tipo assim, eu vou dormir 8 horas de sono, mas sono perfeito. Eu vou acordar, vou beber 4, 5 litros de água, vou andar não sei quantos minutos, vou fazer não sei quantos alongamentos, depois vou fazer minha mobilidade, vou mexer na minha... Acabou o dia. Não trabalhou. Não dá para tu fazer tudo que tu tem que fazer. Escolher o que vai fazer. Não dá. Então, estresse tu vai ter, não adianta. Dormir... E aí cabe bem o que você falou, né? O administrar, o gerenciamento. O que você... Então, você tem que... Ok, já que eu tô com estresse, porque eu tô focada aqui no meu trabalho, eu preciso suplementar, eu preciso melhorar meu sono. O que eu vou escolher? Equilibrar. Então, por exemplo, tudo isso aumenta a liberação de radicais livres no nosso organismo. Os tais dos radicais livres, que fazem o processo de oxidação. Então, eu tenho que tomar antioxidante para poder segurar isso. Que aí eu vou e faço um botox. Eu faço um preenchimento. Eu treino pra caramba. Mas o meu organismo está lá, liberando radical livre pra caramba. Vai tudo degradando. As coisas não vão dar certo. Ah, mas deu certo com fulano, não deu comigo. Equilibra teu organismo, cara. Tem que equilibrar o organismo. Então, tem que tomar antioxidante, tem que tomar vitamina C. Muitas vezes, hoje está super em alta, você trabalhar com as mitocôndrias. E todo mundo já ouviu falar de mitocôndria na vida. É aquela partezinha da célula que dá a energia. Então, pensa, cara, se a minha célula não tem energia, ela não vai trabalhar direito. E aí ferra o corpo todo. Cara, e o que é o envelhecimento? É você ficar cada vez com menos energia. As suas células produzem menos do que elas produziam quando você era mais jovem. Então, hoje existem suplementos que vão direto na mitocôndria fazer com que ela fique novamente mais forte, mais energizada. E aí isso vai te dar energia também. Então, é equilibrar hormônios, é usar antioxidantes. São várias coisas. Agora, eu vejo, a gente está aqui falando, eu sempre fui de esporte, então, assim, até para mim, que sempre fui de me cuidar, quando você falou da vitamina C, eu falei, caramba, eu não sabia, tal, aí fui tomar. E o que eu vejo de uma distância, que apesar da internet trazer informação, apesar de... Não é difícil você ir atrás de o que me faz bem, eu vejo que existe uma distância de... Nossa, ela toma um monte de cápsula, né? Isso aí é para quê? Para ficar forte? É para suplementa? Tomando o quê? Eu vejo uma distância. Não é todo mundo que suplementa. Ontem eu estava no Sul e a minha mãe estava falando da dificuldade dela de comer proteína. Eu falei, mas a senhora não pode negligenciar a proteína. Não sei o quê, porque se deixar é só o bolinho, é só o pãozinho. E eu falei, você acabou de comer uma fatia de bolo, é açúcar, farinha, você devia ter, faz um ovinho mexido. Aí ela, não consigo, minha filha, eu não consigo. Eu falei, então, mãe, você tem que tomar whey. Whey, claro. E aí, quanto menos água você tomar, mais rápido você vira. Eu falei isso mesmo. O importante é o pó entrar inteiro. Aí ela olhou para mim, eu falei, eu vou comprar um whey para a senhora vai ter que tomar. Tem que ser. Usa como sobremesa, porque ela viu a maçã da banana, porque de manhã, o que aconteceu, isso foi no café da manhã, que ela comeu o bolo. Eu não estava afim de comer a quantidade de ovo que eu tinha que comer. Sim. Sabe assim, tava casa de praia, com todo mundo. Falei, cara, eu vou até botar um ovo no meu pãozinho, mas eu vou pegar uma banana e botar whey. Claro. E aí eu fiz um moussezinho ali, né? Uma banana amassada. E aí eu falei para ela, e aí eu entendo a geração dela não entender isso, que tem que tapar o buraco, né? Tem que suplementar, tem que repor. É mais difícil. Mas eu vejo esse mesmo movimento acontecer com jovens, com mulheres de 30, 40 anos de... Aí tem que, sabe? Poxa, o que você acha que por onde essa mulher começa a fazer esse gerenciamento? A gente está falando aqui com mulheres 30 a mais, 40 a mais, que talvez muitas delas nem começaram a se cuidar. Sim. Dá tempo? Claro, lógico. E dá tempo para qualquer um. Qualquer idade dá tempo, cara. Qualquer idade. É óbvio que quanto antes você começa, melhor você gerencia teu envelhecimento, tá? Então, eu acho que a primeira coisa que ela tem que fazer é procurar um médico. Legal. Não se suplemente pelo que você lê na internet. Sozinha, pelo amor de Deus. Dicas de não TikTok. pode, não pode. Até porque, sim, existem suplementos que interagem com outros, que interagem com medicações importantes. Então, precisa ir num médico, fazer um exame e entender o que você vai suplementar. Então, eu acho que tem que suplementar? Acho. Eu acho que tem que se tratar? Acho. Eu acho que tem que treinar? Acho. Eu acho que tem que comer bem? Acho. Mas eu também acho que você tem que ser feliz. E se tudo isso atrapalha a sua felicidade, vá ser feliz
Só envelhecendo. não pode reclamar depois Só não, de um determinado resultado. Exatamente. Então, E tá assim, tudo bem. eu tenho pacientes que não têm o perfil de ficar cuidadinha, que tá lá cheia de ruguinha, cheia de coisinha caidinha, né? Mas tá bem pra caramba. E eu nem toco no assunto de botox, porque eu sei que não combina com ela, entendeu? Mas eu tenho, por outro lado, outras que fazem questão de estar bem. E aí, essas, sim, eu faço uma abordagem. Então, eu não acho que a gente é obrigado a fazer tudo. Eu acho que a gente tem que saber o que a gente quer. E se a gente quer ficar bem, a gente tem que fazer tudo. Então tem que Entendeu? definir primeiro qual que é o isso. objetivo Qual é o principal. seu objetivo? Procurar um médico, fazer uma boa alimentação. Cara, assim, alimentação, para mim, Aline, é o mais importante. A gente treina, né? A gente gosta de academia. E eu acho que a academia, você tem que gostar. Ela não pode ser uma obrigação. Você tem que dar um jeito de gostar, cara. Escolher o tipo de exercício. O tipo de exercício. Para começar, né? Eu gosto de uma academia cheia, não, eu gosto de uma vazia. Eu gosto de uma que tem muita coisa, eu gosto de uma que tem pouca. Eu gosto de um personal, eu não gosto de personal. Sei lá, escolhe o que você gosta, tá? E vai. Agora, não vai ser rápido. Talvez 1 mês, 2 meses, 1 ano vai ser mais assim empurrado, mas vai chegar uma hora que você vai conseguir ver resultado. E eu acho que a hora que a gente vê resultado, a gente acaba entendendo que aquilo está fazendo a gente bem. E aí a gente já passa a gostar. Eu treino com frequência, com regularidade, há 25 anos. Uau. Há muito tempo. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, poxa, mas você come mais do que eu como, eu adoro beber um vinho, né? Você bebe mais, você bebe vinho, você Mas não sei seu do corpo que, já mas... processa de forma Cara, diferente. exatamente. É tempo, sabe? É tempo, é hábito, é rotina. É rotina. E por mais que eu treine, que eu gosto de treinar, eu vou à academia 2, 3 vezes na semana. É o que eu consigo. E eu consigo manter, graças a Deus, o corpo mais ou menos do jeito que eu gosto. Às vezes fica um pouquinho pior, eu tenho que dar mais uma valorizada e tal. Mas o que eu acho mais importante é a alimentação, cara. A alimentação é muito importante. Meu Deus do céu, é muito importante. Eu vejo as pessoas comendo, assim, fast food. Chega a me dar uma angústia, entendeu? Eu falo, Você fica meu pensando, Deus. ali tem alguma vitamina? Não. Tem alguma Nossa, coisa que vai contribuir? Bem pelo contrário, Parece vai que a pessoa está fazendo, tá se maltratando, juro, assim. mas Gente, as pessoas podem até achar feio isso, mas assim, de verdade, assim, não, aquilo ali todo mundo sabe que não faz bem, entendeu? Mas o meu dinheiro só dá para comprar aquilo? Não, mentira, não. Aí, claro que não. Então, não, vamos lá. Escolha. Aí, assim, tudo bem, não dá para você ir no mundo verde, comprar as barrinhas de proteína e snacks, mas frango, batata, Claro, alface. lógico. Aline, mas é ruim? Sim, mas não precisa ser gostosinho, não é para ser gostosinho. Exatamente. A comida é para alimentar. Eu acho que aí é que entra o desencontro. É isso. Você sabe que eu falo muito, até quando eu dou palestra, mulheres fazem o que tem que ser feito, meninas fazem o que querem. É isso. Seu filho, quando era pequeno, você vai dar um remédio amargo, ele não quer, tá tudo bem, ele é uma criança, ele é um menino. Meninos fazem coisa de menino. Agora vai um homem, tem que tomar um remédio e falar, tá amargo. Não, rapaz, você vai tomar. Claro, lógico. E a mesma coisa é pra gente. Por isso que eu achei interessante esse ponto que você falou, a pessoa não se incomoda com as rugas, não quer fazer, não precisa fazer. Só que não pode falar, olha só, tá tudo caído aqui. Não pode reclamar. Se você tá achando ruim, sabe, eu vejo isso acontecer muito com peso, né? Poxa, queria tanto ser igual a você, assim, magrinho. Eu falei, gente, se eu comer pizza todo dia, claro. se eu mandar... eu não preciso nem muito longe. Se eu comer todo final de semana, almoço, jantar, um McDonald's, por exemplo, e diminuir os meus treinos, eu engordo, porque eu tenho tendência. Mas eu procuro, e eu como um doce, um negócio, mas é uma vez na semana. Eu tento fazer um jogo de equilibrar aquilo ali para... exatamente. compensar. Não é uma vida de... preto e branco, né? Que todo mundo fala. Não, cara. Tipo, você não fala assim, eu sou totalmente contra, não faço, não. Mas eu escolho. Eu prefiro, por exemplo, tomar o meu vinho quando eu saio para jantar, mas na hora do couvert eu não como pão. Exatamente. Entendeu? Mas você vai viver sem comer o pão? Não. Eu posso comer um pãozinho aqui, no dia que eu não for tomar mais vinho. Aí, no dia seguinte, quando eu acordar, aí eu já vejo qual é a minha alimentação. Eu estou o tempo inteiro tentando gerenciar. Equilibrar o negócio. Porque eu fui dar uma palestra aqui no Rio, e aí eles serviam um almoço junto e tinha uma famosa de uma palha italiana lá. Eu falei, nossa, isso é muito bem bom. hoje. Aí eles falaram, você não vai comer? Eu pedi fruta, tinha frutas da estação. Eu falei, vê frutas para mim. Você não vai comer essa palha italiana? Eu falei, sabe por que eu não vou? Porque sábado eu ia num restaurante que tem uma cocada que eu amo. E eu não tenho maturidade com a cocada. Eu falei, gente, se eu fizer isso hoje e sábado, a conta não fecha.
E eu prefiro ficar com a cocada. Então, hoje vai ser fruta. Então, caramba, eu falo que é muito matemático, assim. É, claro. Eu acho que o envelhecimento é muito Mas, isso. na verdade, eu acho que isso é inteligência, né, Aline? Você é inteligente de fazer as escolhas certas. Então, assim, você não vai deixar de comer tudo. Tudo bem, eu sou fisiculturista, aí sim, vou deixar tudo. Não é isso que a gente faz, a gente só quer ter uma vida saudável. Até porque você sabe que se você comer a palha italiana hoje e a cocada amanhã, o seu organismo vai inflamar. Porque vai dar um monte de açúcar para ele. E açúcar faz glicação. Quando alguém me encheu o saco, eu falei, gente, eu sei fazer conta. É isso. Simples, é mais e menos. Não pode, O açúcar faz mal, cara. Todo mundo sabe que o açúcar faz mal. Aí você vai ficar comendo, não como açúcar não, eu só como pão, bolacha, tudo que biscoito, tem açúcar. carboidrato, pão de forma, açúcar. Macarrão, então, molho de tomate. Cara, sem o entendimento. Ketchup. Mas tem um ketchup que é sem açúcar, agora né? Tem que o zero. é maravilhoso. A gente usa o zero e, super as crianças adoram. Isso. Mas esse esforço de buscar, aí você falou um ponto interessante, né? As desculpas aparecem. Então, é porque é caro ser saudável. Não. Na verdade, não sei se você concorda, mas quando a gente vai tendo mais possibilidades financeiras, bem pelo contrário, você pode comer o que você quer. Com certeza. Sabe? Com certeza. Pessoa que não tem condição, ela abre um iFood ou ela pensa em jantar fora, ela não tem tanta opção quanto você pode ir num chefe aqui lá na Zona Sul que faz isso e aquilo outro. Então, não é tão simples assim. Não é. E, para você ter uma ideia, as churrascarias, elas estão parando de existir, você já percebeu? É porque a gente não consegue mais comer aquela quantidade toda. Então, hoje, a mentalidade da população, pelo menos aqui no Brasil, ela é tão... E isso lá na Europa é muito assim também, né? As pessoas, nos Estados Unidos aqui ainda é meio estranho, mas na Europa as pessoas não comem assim, porque come para se alimentar. E aqui no Brasil tá isso, essa geração Z que está vindo, é uma geração muito legal, que é mais voltada para a saúde. Então, assim, existe uma tendência das boates acabarem. Eu vi isso, cara, que eles estão bebendo menos, bebendo não menos, legal. voltando mais para a parte de exercício. Isso é muito interessante. Isso eu acho que é o reflexo do que a nossa geração faz já hoje, que é se preocupar com o envelhecimento, que é gerenciar o envelhecimento. Eu quero ter 70 anos e estar andando na praia com as minhas pernas. E não sendo empurrada numa cadeira de rodas. Porque eu posso estar na orla da praia das duas formas. E eu vou escolher isso agora. Não é com 69. Então, a vida que eu levei vai fazer com que eu envelheça bem ou mal. E você tem que escolher. Eu estou com meu paizinho, a gente foi agora viajar. E eu falei assim, pai, você leve um tênis confortável, porque a gente vai andar. Porque viagem assim é andando, conhecendo os lugares, para um lado, para o outro, não. E aí fui. E ele tem 77 anos, mas ele é super ativo. E foi comigo. E foi. E aí, assim, no terceiro dia, ele já estava mais cansadinho. Mas levantava. Que bonitinho. Vamos para onde hoje, Dedéia? Vamos para não sei aonde. Vamos embora. Vamos não sei o quê. Não. O dia inteiro, para um lado, para o outro, não sei o quê. Meu marido não aguenta o que meu pai fez comigo. Mas não aguenta mesmo. E eu percebi ali, assim, sabe uma vontade muito grande de aproveitar tudo? Entendeu? Porque a gente não sabe por quanto tempo a gente vai viver. E não é porque ele tem 77. Qualquer pessoa pode viver só mais um dia na sua vida, independente da sua idade. E aí a gente tem que pensar o que eu quero fazer aqui nesse mundo, ainda aproveitar e em que condições. Né? Eu posso viver 100 anos doente, não quero. Exatamente. Mas eu quero viver 100 anos bem, entendeu? E aí a decisão começa hoje, né? Claro, você falou sobre tem que motivar. ser cedo, tem que ser. Isso é uma coisa que eu falo, assim, são 3 pilares que eu trabalho muito com as minhas alunas, que é decisão, movimento e resultado. Porque eu escuto muito assim, eu não estou motivada para começar. Eu falei, nem sempre você vai estar. A maioria das vezes a gente tem que... Não precisa ser horrível um peso, né? Que nem você falou, escolher uma academia que curta mais, ok. Mas você tem que fazer. Mas eu não gosto. Mas não tem muita opção. Ou você faz esse caminho, ou você sabe? Decidir, quando você toma uma decisão de eu quero envelhecer, a minha decisão foi... Eu sempre gostei de me cuidar, mas tem 3 anos que eu falei assim, gente, a idade está batendo. E eu quero, com 70 anos, estar muito bem. E eu conheci mulheres que já estão com 70, 71. Eu tenho amigas que estão muito bem. Eu falei, cara, elas me inspiram. Eu quero chegar assim. É isso. O que eu estou fazendo hoje para chegar com 70 assim? É isso mesmo. Vai ser na minha coquinha zero ali que eu estava tomando? Vai ser bebendo pra caramba que eu estava bebendo uma quantidade assim, final de semana, tudo aqueles drinks com espuma, que é açúcar e tal.
Falei, cara, não tem necessidade. Então, assim, uma coisa é você fazer um brinde, eu comecei a diminuir. Então, assim, você toma a decisão para onde você quer ir, você cria um movimento. O movimento é o se cuidar, é o procurar, vou suplementar, vou ir numa consulta médica. E aí, isso minimamente vai dar um resultado. Minimamente, igual você falou, você não vai ter o resultado que você quer em 2, 3 meses, ou saindo da minha consulta numa primeira vez, mas você fez um planejamento de 1 ano. Mas em 2, 3 meses, você já parece que a minha pele está mais firme, tem alguma coisa. Certeza. Então, com o resultado, você se empolga. E aí é que começa o jogo. É um ciclo, né, cara? Assim, você se cuida e você fica melhor, as pessoas te percebem melhor, e aí você percebe que todo mundo está te achando melhor, aí você fica melhor ainda, aí você continua se cuidando. E aí não quer parar mais. E aí não para, mas só que você tem que começar. E aí, quando você falou de motivação, eu acho que as pessoas, elas precisam entender os valores, né? Se você chegar para alguém e falar assim, se você for para academia todo dia, eu te pago R$1 milhão por mês. Ela vai. Então, qual é a motivação? É só o dinheiro? O que é que te motiva? O que é que te motiva? Você entende? Assim, o que me motiva hoje é poder envelhecer bem. Então, assim, mas isso eu acho que a maturidade faz a gente. Mas se alguém pudesse me falar disso há um tempo atrás, talvez eu tivesse diminuído esse trajeto. Então, o que me motiva hoje é poder ter as coisas que eu gosto, viver do jeito que eu gosto de viver. Eu gosto muito de viajar, gosto muito, assim. Eu falo para o meu filho, trabalha para você ganhar muito dinheiro, porque o meu eu vou gastar todinho, vou deixar R$1 para você. Eu vou viajar para tudo quanto é lugar. E ele fala, pô, mamãe. Eu falei, uai. Meu pai, graças a Deus, está vivo, minha mãezinha já foi. Meu sogro e minha sogra estão vivos. Hoje, a vida que eu e o meu marido a gente leva é fruto do nosso trabalho, não é de herança de ninguém. Então, cuide do seu, porque a gente não vai ficar dependendo disso. Então, eu hoje quero trabalhar para poder fazer e ter as coisas que eu gosto e pensar sempre em como que eu vou envelhecer. Porque eu quero envelhecer com saúde. Então, eu gasto meu dinheiro com um monte de cápsula, gasto. Gasto. Se eu tiver que sair um dia menos, vamos sair para jantar hoje? Não, hoje a gente vai comer em casa. Porque eu gastei o dinheiro nas minhas cápsulas. Você entende? São escolhas. Exatamente. O que é que te motiva? O que hoje me motiva é envelhecer com qualidade de vida. Só isso. Porque, cara, uma pessoa doente é muito ruim. Não, e é tão interessante isso que você acabou de falar, que uma amiga minha, esse dia, estava falando comigo, assim, de um colar que ela comprou, tal, pagou não sei quantos mil. Eu falei, ai, gente, não compraria. Mas, pô, você gastou não sei quanto com manipulado, mais não sei o que de suplemento, porque eu gosto de comprar tudo junto. Então, quando eu faço... Faz aquela compra grande. Para eu ir monitorando, né, tudo que eu estou tomando e tal. Ela falou, cara, você comprou a tal preço, por que você não esperou? Eu falei, porque eu acho que vale a pena, aquele suplemento ali é da marca que eu gosto e tal, e aí eu preciso tomar todo dia. Né? Aí eu falei, cara, como é a questão de prioridades? Sim. Porque não que eu não ache legal, eu talvez um dia não queira o colar, que a gente estava, né, nessa discussão, mas que para mim hoje, se eu tiver que escolher, no meu caso hoje, eu não poderia ter os suplementos, os tratamentos que eu estava fazendo e comprar um colar. Sim. Eu prefiro 1000 vezes. Claro. A minha personal, a minha academia, as coisas que eu sei que o meu corpo faz ele funcionar melhor. E esse funcionar, você falou sobre a definição da OMS, eu acredito muito, eu nem sabia dessa definição, mas assim, quando a gente está bem... Nossa, é outra coisa. Parece que vem luz de dentro para fora, você fica mais inteligente, mais rápida, mais sagaz, negocia melhor as coisas, vai melhor no trabalho. E você tem que ficar bem para você mesma, cara, não é para ninguém, entendeu? Essa é a grande verdade. Às vezes, o meu marido, a gente vai sair para jantar, e aí eu tô lá horas no banheiro, me arrumando, me vestindo, me maquiando, não sei o quê. Ele fala, meu Deus, mas quanto tempo, que demora, para que tudo isso? Eu falo, para mim. Enquanto eu não achar que eu tô pronta, eu não tô pronta. E eu falo, e tá reclamando? Casa com homem. Porque se me trocar por outra mulher, vai ser igualzinho, entendeu? É verdade. Não adianta. É verdade. Gente, o papo tá ótimo, a gente está chegando ao fim. Toda vez quando eu encerro o nosso podcast, eu peço que a minha convidada deixe uma mensagem para as mulheres que estão ouvindo. Então, eu vou deixar aí aberto. Imagine que essa mensagem vai chegar aí no mundo inteiro. O que você acha que a mulher que é empresária, que está aí nesse, como fala aqui no Rio, né, nesse rolê de empresa, trabalho, filho, o que você gostaria de deixar de mensagem para ela, Andréia? Bote você mesma como prioridade na sua vida. Eu acho que a família é super importante, o marido, os filhos, os pais, o trabalho, mas nada disso vai funcionar se você não estiver bem. Então, seja você mesma a sua maior prioridade. Se cuide, se ame e faça tudo aquilo que te dá prazer. Com isso, você vai ser mais feliz e você vai atrair
situações mais felizes e as pessoas ao seu redor vão ficar mais felizes também. Não abra mão de nada que seja bom para você. Não faça pelos outros antes de fazer por você. E eu sou realmente assim, eu acho que algumas pessoas podem achar que isso é egoísmo, mas não é. Porque, na verdade, quando eu estou completa comigo mesma, eu estou aberta para todo mundo. Verdade. Eu tenho tempo, disponibilidade para ajudar os outros. Então, a primeira coisa sou eu. Eu comigo mesma. A hora que eu estou bem, eu consigo viver para o mundo. Uau! E é sobre saber dizer não, porque às vezes a gente quer agradar o outro e fica, e faz pelos outros e deixa a gente para trás. Não dá. Doutora, aqui ó, a gente tem o nosso patrocinador oficial, esse cara você já conhece, já teve na sua clínica. A gente tem molhos para salada sem sódio. E aí eu vou até colocando aqui, esse aqui é seu para você fazer lá as saladinhas, lá com Marquinhos. Maravilha. Botar Marquinhos para comer a salada, fazer dieta. Essa turma toda aí, ó. Esse aqui é um pozinho, uma delícia. Que é a linha Fit do Rogério. Esse aqui é um presentinho nosso. Deixa comigo. Você. Obrigada. E o que acontece? Eu escolho as mulheres para virem aqui no meu podcast, mulheres que representam a força, mas ao mesmo tempo a feminilidade. Uma das coisas que eu aprendi com o tempo é que a gente não precisa deixar de ser feminina para ser forte. Que isso é bem confundível, vamos dizer assim. Nem sei se essa palavra existe. E eu sempre gostei muito de orquídea. Uma das coisas que eu percebi é que a orquídea ela não morre fácil. Você pode até ter esquecido um pouco dela, esqueceu de dar água uma semana, 2, caem as pétalas, ela fica ali meio seca, mas daqui a pouco ela volta e volta com tudo. Todinha. Então eu costumo presentear as eu amo orquídea. Ai, que linda. Simbolizando aí toda a força Obrigada, da mulher e ao mesmo tempo a beleza linda. Que é você. Ai, amei. Linda, maravilhosa. Você sabe que lá em casa a gente... Marquinhos é louco em orquídeas também. Mesmo? Que legal. E toda vez que elas caem todas, ele planta elas numa planta nossa para elas darem novamente. Então, a gente tem vários galhos de orquídea lá que ficam florescendo ao longo do tempo. Gente, eu acho Obrigada. Incrível. De nada. Obrigada, e eu acho que ela bem representa essa mulher, né? Que floresce, tem horas... Igual você falou, são momentos. Agora eu vou colocar minha energia, o meu tempo mais aqui. Aí cai as pétalas e tal. E daqui a pouco vem com tudo de novo. Tá. Então, obrigada. Obrigada por ter vindo, pelo seu tempo, por ter contribuído aqui com a gente. Foi um prazer. Prazer todo meu. Obrigada. Gente, um beijo grande. Fiquem com Deus. Deixa suas redes sociais aqui para elas. Então, meu Instagram é @DRA, de doutora, né? _Tedesco. E da minha escola, Instituto Andréa Tedesco. E a gente está aí à disposição para ajudar vocês no que vocês precisarem. E não esqueçam nunca que vocês são a peça mais importante de toda essa história. É isso aí. Se você quiser fazer uma consulta, você clica lá. Se você é um profissional da área e quer aprender mais, gente, o Instituto dela, eu tive a oportunidade de ir lá, eu achei uma coisa assim, é uma faculdade. Então, não deixem de segui-la, de acompanhá-la. Mais uma vez, obrigada. E obrigada a vocês por estarem conosco até o fim aqui e até a próxima.